Uma boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo, transmitindo esta programação de comemoração dos 50 anos de nossa Fundação Cultural Avatar, o nosso jubileu de ouro. Então, começamos com muita alegria. Vamos fazer a transmissão deste programa, um tributo à Fundação Cultural Avatar, feito pelo Núcleo Cristal de Brasília. E temos aqui na tela, ao meu lado, a nossa querida Ina, o nosso querido Jarbas e a querida Vitória. Jarbas, Ina e Vitória, passo a vocês a palavra neste momento. Compartilhando a alegria da Ana na realização desse serviço e principalmente pela grande festa, né, comemoração do aniversário da Fundação Cultural Avatar, meio centenário, realmente é de uma alegria incrível. E nós estamos aqui, nós três, compartilhando essa alegria de uma forma mais próxima. É isso aí. Boa noite a todos. Eu só trabalhei como operadora da INA, que foi a grande mentora e tinha todo o histórico da fundação, mas foi um prazer colaborar com esse projeto. Boa noite a todos. Nós temos trabalhado, de fato, aqui na divulgação da literatura de Djalpu, que chegou a todos nós por intermédio da Fundação Cultural Avatar e da equipe da Fundação liderada pelo Dr. Jacques Jay. Bom, na verdade, o nosso objetivo com esse trabalho é uma comprovação de que esse caminho é um caminho que não tem volta. Nós estamos apenas fazendo uma, vamos dizer, retrospectiva, né? E mostrar o quanto nós estamos ligados, o quanto a Fundação ampliou a sua atuação. Não só chegou a Brasília, mas a vários outros lugares através dos seus servidores. Então, por que Brasília é um núcleo da Fundação Avatar? Porque Brasília, esse grupo aqui iniciou através do Santuário Mata Quitérangue, algumas pessoas. E, quando encerramos nossas atividades através do Santuário Mata Quitérangue, em conversa com o Dr. Jaime, ele nos mandou um formulário que o grupo poderia aderir ao núcleo, como núcleo da Fundação Cultural Avatar. E daí nós assinamos aquele... Eu não encontrei esse documento, mas acredito que vocês tenham, e nós assinamos e passamos a constituir um núcleo, como um núcleo da Fundação Cultural Avatar. Podemos passar nosso vídeo? Chegou! Que bom. Então, prosseguindo, o nosso PowerPoint 2, ele não está visível, mas nós fizemos questão de anexá-lo aqui. Por quê? Porque ele representa um grande momento aqui em Brasília. Nós fazíamos parte do Santuário Mata Quitérangue, promovemos um encontro entre 7 entidades espiritualistas. E, à época, fizemos contato com o Dr. Jaime Treig para que a Fundação fosse uma das participantes. E ele, com aquele habitual, realmente, serenidade, receptividade, foi, assim, incrível, e disse, só me coloque numa sexta-feira, porque eu tenho trabalho para realizar na Fundação. Então, isso foi em 1995, e as 7 entidades foram a Unipaz, na época com Pierre Vaio, que era o francês que estava à frente, a Brahma Kumaris, a Ponte Berlim-Brasil, que era a mãe da nossa querida Eveline, a Summit Lighthouse, não lembro agora, a Ordem Rosa Cruz, a Fundação Cultural Avatar e a anfitriã, o Santuário Mata Quitérangue, com Albertina de Castro Fernandes.
Podemos ir adiante, Ana? Uma rápida demonstração do que aconteceu à época. Aqui, essa senhora de cabelo branco ao meu lado é exatamente a dona Alba Junqueira, mãe da Eveline, e que ainda hoje atua à frente da Ponte Berlim Brasil. E demais participantes, inclusive o Pierre Baio, que já é falecido, o representante da Ordem Rosa Cruz, apenas uma ligeira demonstração do que aconteceu. Podemos ir adiante. O caminho, aqui tem um fato muito interessante. Quando o doutor Jaime, nós nos conhecemos em 95, através daquele encontro das 7 cidades espiritualistas, nós ficamos mantendo contato com a Fundação. Aí ficamos fã de carteirinha. Inclusive, íamos às atividades promovidas pela Fundação. E, em outubro, aquele encontro foi em abril, em outubro, eu recebi do Dr. Jaime esse livro, da autoria dele, O Caminho, onde ele colocou a Caraína, companheira de viagem no caminho da espiritualidade, com um cordial abraço de Jaime Traeger. Olha, sinceramente, pela minha ignorância, à época, eu agradeci o oferecimento e guardei o livro. Todavia, uma passagem de Tânia por Brasília, e numa oportunidade nós comentamos, e ela viu, ela falou, esse aqui não é simplesmente um oferecimento, não é do feitio do Dr. Jaime. Então, anos depois, eu vim entender que, na realidade, o Dr. Jaime estava me convocando, me fazendo um chamado para seguir o caminho. Então, isso hoje tem um significado muito especial e eu lamento, de qualquer forma, eu continuei atuando, mas aquele chamado, à época, eu não entendi. Mas vamos adiante. Daí, então, Dr. Jaime passou a ser realmente dar todo o apoio, o que comprova que Brasília é uma extensão da Fundação Cultural Avatar. Dr. Jaime passou a fazer parte desse, ou nós integramos a Fundação. Quer dizer, ficou um trabalho muito ajustado. E logo em 97, fora os acontecimentos menores nesse interregno, que nós não temos registro, Dr. Jaime veio a Brasília e daqui nós fomos de ônibus para Pirinópolis. É uma cidade próxima daqui, inclusive essa fazenda que nós ficamos é uma fazenda centenária. E lá ele falou sobre o reaparecimento do Cristo, fez um ciclo de vivências, o serviço. Então, nós estudamos o que? O serviço a ser realizado, as características do verdadeiro servidor, os efeitos produzidos pelo serviço, o serviço e o sacrifício, e indicações no caminho do serviço. Realmente um evento maravilhoso, com repercussão muito grande na vida de todos nós. Em 2001, mais um acontecimento que ligou essa Brasília à Fundação Cultural Avatar. A Fundação teve negado o seu pedido de reconhecimento de utilidade pública federal. Então, à época, eu perguntei, doutor Jaime, o senhor permite que eu recorra, usando os meus serviços como advogada? Ele prontamente disse, gostaria, e me passou uma procuração. E nós fomos adiante, e, felizmente, a situação foi revertida e nós conseguimos, em dezembro de 2001, a declaração da utilidade pública da Fundação Cultural Avatar. Utilidade pública federal, porque já existe, a Fundação já tinha utilidade pública estadual. Então, nessa relação de serviço, sempre apoiado por Dr. Jaime Traeger, nós realizamos um encontro da Fundação, porque sempre usamos o nome da Fundação, e não o nome do grupo local.
Foi realizado no Mosteiro São Bento, esse encontro, onde a Fundação, mais uma vez, passou os seus conhecimentos, ensinamentos através do Dr. Jaime, apenas para fazer referência a essa sucessão de acontecimentos e de serviço realizado. Podemos ir adiante. Finalmente, em 2004, foi confiada ao Grupo de Brasília, o WSI resolveu fazer o conclave no Brasil. E o Dr. Jaime, por uma questão de segurança, achou que ele não deveria fazer no Rio e convocou o pessoal de Brasília a participar desse trabalho. Então, realmente, é uma região muito bonita, à beira do lago, e foi muito propício e foi acatado, não só por Dr. Jaime, mas pelo pessoal da organização do WSI. Então, aqui apenas algumas dos momentos. Esse aqui em cima, onde o Dr. Jaime está descendo, veio uma menina de Recife participar do WSI e ela tocava violino. Então, esse momento aqui foi um momento ímpar, onde ela trouxe a sua melodia, trouxe a sua música e enterneceu a todos nós com a sua musicalidade tocando violino. Vamos adiante. Aqui ainda, né, nós conseguimos alguns registros do conclave da WSI, onde aqui tem o Grupo de Brasília, representado por Cilúlia, a nossa homenagem póstuma, Liana, a Beatriz, o Jarbas, o Gerson, e aqui eu não tenho bem certeza, né? Me parece que é a Tânia. Então, aqui é o grupo de Belo Horizonte, representado pela Aurora. Então, realmente foi um encontro bastante concorrido, 64 participantes, a maioria estrangeiros, porque à época só poderia participar quem falasse inglês. Então, nós ficamos lá de boca fechada. Por quê? A língua utilizada o tempo inteiro foi o inglês. Eu mesmo me prontifiquei aí, até servir cafezinho, contanto que eu estivesse presente. Mas o Dr. Jaime reivindicou a nosso favor e nós participamos. Apenas tivemos que ficar calados a maior parte do tempo. Mas estávamos lá. Pronto, aqui mais algumas amostras que realmente foi bem concorrido e apenas um registro de humor. Esse moço aqui, no cantinho, é o filho da Maria Grácia, tá? Um belo rapaz que, para a questão de humor e mostrar que está todo mundo vivo, vocês não imaginam o sucesso que ele fez com as suas pernocas morenas, tá? Só um toque de humor. Apesar do encontro espiritualista, não passou despercebido, tá? Quando ocorreu o encontro do WSI, foi limitado a inscrição de 5 pessoas por grupo. Então, nós tínhamos aqui o grupo Cumes, à época, e não tinha nome. O Núcleo Cristão não tinha nome. Tanto que o doutor Jaime botou o grupo de Ina Falcão. Falei, pelo amor de Deus, doutor Jaime, vamos tirar esse nome. E o que mais isso nós percebemos a necessidade realmente da criação de um grupo. E na construção desse símbolo aqui, nós tivemos uma participação decisiva de 2 pessoas à época no grupo. Porque quando nós saímos do Santuário Bataterran, que nós passamos a estudar, né, como está aqui, egressos de outros grupos, buscadores espirituais sobre o sentido e orientação do Dr. Jaime, passou a se reunir, nós passamos a fazer reuniões na minha casa e estudarmos. E com a necessidade da criação de um grupo, com um nome, como foi o caso do Cristal, por que Núcleo Cristal? Exatamente em razão
da localização de Brasília. Eu peço a Vitória, como professora da UNB, entendida do assunto, dar uma rápida explicação o que representa essa questão dos cristais aqui em Brasília, para vocês entenderem melhor a criação com esse nome. Bom, ainda está me atribuindo uma capacidade que eu não tenho, mas, enfim, né, um tantinho de geologia que eu estudei, a gente tem aqui muito próximo, inclusive, uma cidade denominada Cristalina. Então, a gente tem aqui na formação rochosa, a gente também tem cristais de quartzo, né? Então, Brasília é bastante rica nisso aí, essa região, né? Não especificamente só a cidade, mas a gente tem uma região de bastante cristais de rocha, né? Que são os silicatos aí, dentro deles o quartzo, que representa, então, o nome do núcleo cristal. Ela me pegou de surpresa, não sabia que ela ia fazer eu falar isso, não. Obrigada. Gente, agora é interessante que a época dos servidores de Brasília, a Lídia Barros e o Eduardo Madeira, eles é que criaram, na realidade, apesar de todas as pessoas, nós tínhamos um grupo pequeno, e de nós palpitarmos a respeito, no sentido mais de aprovação, eles fizeram todo um trabalho para a criação desse cristal, dessa representação. O Eduardo é engenheiro, mas ele passou, e a atuação da Lídia também, na época, foi decisiva em relação a esse símbolo, que ficou bem representativo do que nós pretendemos transmitir a respeito do nome do grupo. Esse aqui é um exemplo do cristal de Brasília. Então, em 2006, o Dr. Jaime veio a Brasília e, mais uma vez, nós saímos aqui da estrutura de Brasília, né, de cidade, e fomos para... É bem próximo esse lugar aqui, o Lago Oeste, onde ficou essa chácara Irmão Sol. E lá, nós usamos sempre o símbolo da Fundação, tá? Honrando essa nossa participação como núcleo da Fundação. Então, o Dr. Jaime fez esse encontro, Dissipação das Miragens. Realmente foi um encontro maravilhoso, onde nós ficamos 5 dias totalmente imersos bebendo dessa sabedoria, desse conhecimento do Dr. Jaime. Inclusive, ele recomendou, algumas pessoas disseram da intenção de participar do encontro sem ficar hospedado no local, já que tem uma certa proximidade de Brasília. E o Dr. Jaime recomendou, à época, um ensinamento bem prático que ele deu, que a egrégora formada no ambiente do evento, ela nos fortalecia, ela, inclusive, nos preservava. E foi interessante uma experiência que nós tivemos. Eu e o Jarbas saímos para resolver questões burocráticas do ônibus que iria levar o pessoal para passear, alguma coisa desse tipo, não lembro bem. E aí, numa das saídas, a gente teve uma batida de carro. Então, o Dr. Jaime estava dizendo exatamente isso, que nesses encontros o ideal é ficar imerso durante todo o período do encontro, mas apenas um registro para a gente ver que os ensinamentos são sempre bem contundentes e devem ser seguidos e obedecidos. Aqui, Dr. Jaime, com aquele sorriso sereno dele, lá na chácara, que era um ambiente bem gostoso, bem acolhedor, e aqui ele estava realmente expressando a sua serenidade, tá? Trazendo a gente bastante saudade. Aqui também registros desse encontro, onde estavam presentes o Walter, a doutora Colares, a Laí, esse casal, eu não lembro, a Tânia,
Então, teve uma participação muito grande do pessoal do Rio. A Vitória, uma participação bem grande das pessoas do Rio. Veio um grupo relativamente grande. E a Vitória foi a primeira vez que ela teve contato com o Dr. Jaime e com o grupo. Ela veio participar com a outra professora da UNB, a Raquel. Inclusive, ela deu uma de engraçadinha e contou uma história que eu acho que vale a pena repetir, apenas para que a gente entenda a linguagem do mestre tibetano, quando ele diz: vocês não sabem de nada. Não se envolvam, porque vocês não sabem de nada. Vitória, você pode repetir sua historinha? Posso sim. Bom, reza a lenda de que quem conta um conto aumenta um ponto. Eu acho que eu aumento, torço, invento, porque eu não me lembro nunca das coisas, então, se alguém conhecer a história e eu estiver torcendo, tomando, reza a lenda de que quem conta um conto aumenta um ponto, né? E eu estava falando que eu aumento, torço, mudo, porque eu nunca lembro a história da mesma forma. Mas eu me lembro que, assim, agradecidamente, não sabia que era a primeira e a última vez que eu ia me encontrar com o Dr. Jaime, e ele se mostrou, assim, realmente um espírito de escola, né, que quando a gente encontra, a gente reconhece, né. Então, ainda dizendo aqui que eu estava dando uma engraçadinha, mas, enfim, me senti muito à vontade, muito acolhida pelo grupo inteiro, então foi nessa oportunidade também que eu conheci Inês Jabas, pelas mãos e pés de Beatriz Mauri, que me convidou para participar junto com a Raquel. Então, não lembro mesmo qual foi o contexto, e o Dr. Jaime falou qualquer coisa, que eu falei, isso me lembra uma história. E aí ele, pode contar, né? E aí eu disse, olha, uma vez tinha um discípulo andando com o mestre, e o discípulo estava no final de seu aprendizado, e o mestre falou para ele, já estou mudando de novo a história, vamos fazer uma prova final para você ver se você está aprendendo mesmo, etc. Então, eles foram andando por caminhozinhos ali, né, parecendo os caminhozinhos de Minas Gerais, sobe morro, desce morro, e aí avistaram uma casinha, assim, num lugarzinho, e aí o discípulo disse, pois é, mestre, deve ser um pessoal bastante pobre, e o mestre não falou nada, só virou para ele e disse, então, agora você vai lá e derruba aquela vaquinha do barranco. Aí o discípulo ficou apavorado, né? Mestre, mas como é que eu vou fazer isso? O lugarzinho é tão pobrezinho, parece que tem pouquinho passo, parece que não tem nada. A única coisa que não tem outro animal, só tem esse animalzinho aí. O senhor está mandando derrubar do barranco, e o discípulo com um nó na garganta não sabia o que fazia. E o mestre vai lá e derruba a vaquinha do barranco. E o discípulo não entendeu nada, mas ele confiava muito no mestre. Então, muito constrangido, muito a contragosto, né, com muita culpa no coração, ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, e sem mais delongas foi lá e empurrou a vaquinha do barranco. E foi-se embora, o mestre seguiu o caminho dele, o discípulo também, e esse discípulo nunca mais se livrou dessa angústia no coração e na alma, era um espinho cravado na alma dele, porque ele julgou que com aquilo que o mestre pediu para ele fazer e ele não entendeu, ele teria dizimado a família inteira, né? E esse discípulo, então, carregou durante muitos anos esse peso nas costas, e um dia ele falou, não, só tem uma forma de eu limpar meu coração, eu tenho que voltar lá e ver o que foi que eu fiz. Por pior que seja, eu tenho que enfrentar, né? Tenho que olhar de frente o que eu fiz. E voltou, então, em todo esse caminho. Chegando lá, quando ele olhou no alto daquela colina, que ele viu uma casa completamente diferente, grande, com plantações, com vários animais, o coração dele começou a bater forte. Eu falei, matei todo mundo, desgracei a vida de todo mundo, mestre, agora não vou me perdoar, para que eu fui vir aqui, foi pior. E foi andando com esse pensamento todo na cabeça. Chegou lá, bateu na porta. Ai, pelo amor de Deus, eu estou aqui agoniado, morava uma família do nome tal aqui, não sei o quê, e aí o pessoal vendo a agonia, calma, irmão, o que acontece? Então, eu queria saber o que aconteceu, porque eu acho que eu acabei com aquela família, né, fazendo uma coisa que o mestre pediu lá, derrubar. Não se preocupe, olha aqui. A gente só tinha uma vaquinha, era a única coisa que a gente tinha, tirava o leite da vaquinha e vivia aqui, minguadinho, mas a gente tinha sobrevivência. Um dia nossa vaca caiu do barranco e quebrou o pescoço. E aí a gente teve que ir atrás de outras oportunidades. E aí a gente conseguiu enxergar muita coisa e hoje a gente prosperou e temos toda essa riqueza aqui, porque a gente perdeu o nosso bem mais precioso. E aí era essa
Eu não me lembro geralmente, realmente o contexto, mas eu me lembro que encaixava em alguma coisa que o Dr. Jaime estava falando. E é isso o causa. E se alguém conhece de outra forma, é porque, naturalmente, eu devo estar mudando muito o trem. Mas obrigado aí, né, pela oportunidade, pelo convite. E parabéns de novo à Fundação Avatar. Gente, essa é a mensagem que tem tudo a ver com o que o mestre tibetano diz. Nós não sabemos de nada. O mestre diz, não se envolvam. Por quê? O discípulo se envolveu com a decisão do mestre de jogar a vaquinha no barranco e, na realidade, esse fato abriu nova perspectiva e fez prosperar aquela família que estava acomodada. Então, é só mais um registro que tem tudo a ver com os ensinamentos. Aqui ainda faz parte desse encontro, onde tem aqui a participação de Magali, de Brasília, Ina, a Luciana também é de Brasília, essas duas aqui eram da Ordem Rosa Cruz, a Alaí, que é do Rio também, então é o Álvaro, que hoje também não está mais entre nós, então várias participantes, esse aqui é filho da Cilúlia, então pessoas que estão por perto, mas não fazem mais parte do nosso grupo. Aqui, como sempre, a nossa alegria de estar com o Dr. Jaime, né, nesse encontro, já no encerramento, na hora do nosso lanche, a Beatriz, aqui a Tânia, né, como sempre, aqui conosco, a Rita Felicete, a Luciana, e Dr. Jaime com seu sorriso sereno, sabe, e a paciência com os nossos burburinhos. Bom, lamentavelmente, nesse mesmo ano, em 2006, o Dr. Jaime fez a grande viagem, ou seja, a sua grande aventura, conforme também os ensinamentos do livro A Grande Aventura. Ele nos deixou, mas deixou todo um legado, tudo que nós continuamos ainda hoje a proferir, dando continuidade a essa nossa ligação, essa nossa participação como núcleo da Fundação Cultural Avatar, aí já como núcleo cristal, mas usando sempre o nome da Fundação, nós continuamos com as nossas atividades. E à época foi feito um ciclo de palestras na Livraria Cultura de Brasília, em 2007. E, para tanto, não tendo o Dr. Jaime, mas ela sempre participava mesmo com o Dr. Jaime, veio representando a Fundação, a servidora Tânia Araújo, a nossa companheira querida, que nós temos muita gratidão e carinho. Nós tivemos como principal palestrante o Dr. Ricardo Palestrelli, trabalhava no Ministério da Justiça. Ele, inclusive, esteve na Fundação. O Dr. Jaime o convidou, conheceu e convidou para ir à Fundação. E, além dele, teve o Dr. Franklin Rodrigues da Costa, representando a Ordem Rosa Cruz, e também a Teosófica, que foi representada pelo Dr. Raul Branco. E aí, o objetivo foi unir essas três instituições, das quais o Dr. Jaime Treiga havia feito parte. Né? Ele fez parte ele presidiu a Ordem Rosa Cruz de Niterói e também tinha laços fraternais com a Ordem Teosófica. E naquela oportunidade realizamos uma homenagem póstuma do Dr. Bom, aqui é parte daquele encontro onde está o Ricardo Balestrelli, a plateia, daqui está a Suzana, a Tereza Mauri, a Liana. Então, é um grupo sempre ativo e participativo. Aqui é o Raul Branco, a Tânia aqui recepcionando os representantes das entidades. Apenas é um registro. E dando continuidade nesse ciclo de palestras, então agora nós temos a companheira querida Maria Grácia. Ela veio a Niterói, de Niterói veio a Brasília, e estamos dando continuidade a esse ciclo de palestras. Ela veio a convite da Fundação, por meio dos membros de Brasília, e falou sobre a Mãe do Mundo. Essa palestra
outra palestra de Maria Grazi, aproveitando a sua passagem por Brasília, nós a levamos a Alto Paraíso. Nós também tivemos palestra com o Dr. Jaime Alto Paraíso, alguns não registrados. Mas aqui, mais uma vez, nós fizemos, na época o rapaz fez esse cartaz, eu não gostei porque ele fez em preto, mas depois eu entendi, ficou interessante essa lâmpada que ele botou, que é o que representa, na realidade, uma luz para os pequeninos. E aí ela falou sobre educação, consciência de si mesmo e consciência social. Então foi muito bem acolhida, teve uma receptividade aqui com um grupo de professores lá de Alto Paraíso, aqui o nosso companheiro aqui de Brasília, então essa senhora aqui também, a Garófalo, que é uma pessoa também que não está mais entre nós, muito representativa na região e estava também presente. Aqui é só mais um registro, nós podemos seguir. Bom, ali é a realização de eventos em Brasília com a Fundação Cultural Avatar. Porém, o grupo de Brasília participava também dos eventos, das realizações, dos seminários que ocorriam na Fundação, no Rio de Janeiro, em Mendes, onde houvesse, nós estávamos lá. Aqui, tem questão de registrar esse ponto aqui, porque aqui está o famoso dedo de Deus. Então, numa indicação do caminho para o alto. E nós estávamos lá, a Cilúlia, Diana, a Rita, Felicete e Ina. E nós íamos, naquela época, de ônibus. Depois, tinha uma pessoa da fundação que o marido tinha uma van e nós mudamos o sistema. Nós chegávamos, às vezes, de avião ou de ônibus no Rio de Janeiro e ele já nos apanhava com a van direto para Teresópolis ou Mendes, onde fosse o encontro. Na época era em Teresópolis. Mas nós fazíamos, independentemente do meio de transporte, ônibus ou avião, o grupo de Brasília estava sempre presente nos eventos da Fundação. São registros de alguns desses grupos, alguns desses encontros. Aqui em Teresópolis, onde eu não lembro o nome dela, quem lembrar pode falar, ela estava fazendo uma vivência conosco, esse trabalho de rodas, onde o Dr. Jaime estava aqui também, Aldileia e muitas outras pessoas, porque sempre os encontros da Fundação foram sempre muito concorridos. Nós fazíamos questão de estar bebendo daquela sabedoria e daquele conhecimento que era transmitido nesses encontros. Essa vivência aqui foi por conta da Aldileia. Quem fez essa vivência lá em Teresópolis foi a Aldileia. Ela nos colocou aqui para circular, para dançar, e não satisfeita, ela ainda apresentou uma pecinha. Aqui, a Aldileia estava fazendo uma representação. A Rita Felicete de Brasília e o Jarbas, que era o pequeno bambu da Aldileia. Então, ela até pesquisou na internet, parece que encontrou alguma referência a esse meu pequeno bambu. Então, foi uma apresentação que ela fez nesse encontro de Teresópolis e foi muito interessante. Nós tivemos momentos de alegria, tá? E de sabedoria. Esse aqui, mais um encontro de Teresópolis, onde a gente traz alguns registros interessantes. Por exemplo, a Tânia conseguia ficar de cócoras. Ela aqui está bem, porque hoje eu, por exemplo, se eu ficar nessa posição, não levanto. E a Tânia, que está aí vendo, né, Tânia? Lembra você aqui de cócora bem? Mas também não fico mais, não. E essa época também o Sami tinha cabelo. Já é meio esbranquiçado, mas o Sami tinha cabelo.
Então, realmente, esse tipo de registro mostra algumas fases da nossa vida que foram realmente bem gratificantes. Aqui o Bedran, daqui de Brasília, foi a primeira vez que ele participou de um encontro da Fundação, e hoje também não mais está entre nós. Aqui, esse encontro aqui fez parte daquele encontro de Teresópolis. Aqui nós estamos fazendo uma vivência, onde o Dr. Jaime separava grupos para analisar e refletir sobre determinados temas. E aqui, nesse momento. Esse aqui foi uma passagem interessante, talvez a Marbil, a própria Aldileia, lembra? Esse senhorzinho aqui, ele, se eu não tenho bem certeza se o nome dele era Paulo, ele estava aqui exatamente narrando um episódio que acontece também nesses ambientes. Ele era diretor de um grupo no Rio de Janeiro e, por alguma razão, ele viajou e, quando voltou, ele estava afastado do cargo. Então, ele aqui estava compartilhando conosco essa experiência. Gente, olha, aquele momento lá que a gente mostrou, entre outros, mas aqui mais destacado, onde a Tânia está aqui de cócoras, bem, e aí nós temos o Samir com poucos cabelos, mas ainda tinha. Aí tem a Marta aqui de Brasília, tem a Lígia também daqui de Brasília, estava lá, então nós tínhamos várias pessoas do grupo, a Marina de Belo Horizonte, então eram grupos bem concorridos, onde a participação de Brasília e também de Belo Horizonte era maciça, porque a Aurora também estava sempre presente nos nossos encontros. O Dr. Jaime estava sempre. Aqui, mais um registro desse momento, onde tem a doutora Colares, onde está o Walter, a Francisca, o Jarbas, a Sônia, então a Rita Felicete, aqui acho que era a Marli, não me lembro se era a Marli ou se era a Ruth. Esse aqui, esse encontro aqui já foi em Mendes. Né? A cabeça do Samir já estava rareando os cabelos. Esse casal aqui veio do Rio Grande do Norte para participar do nosso encontro. Ele foi embora também muito jovem, pouco tempo depois do encontro. Estamos chegando no final do nosso encontro aqui em Mendes, onde a gente estava aqui se deliciando com as roseiras lá das feiras, e um registro onde nós estamos com o casal Dr. Jaime e Dona Marilda. Um momento, um grato momento de aproximação, de carinho e, sobretudo, de, vamos dizer assim, compartilhamento. Aqui também, nesse encontro onde nós temos, além da Inês Jarbas, a Beatriz, filha de Silúlia, o Dr. Jaime e a Rosane. Rosane foi uma servidora aqui de Brasília, que ela era muito engraçada, porque ela se declarava o tempo inteiro ao Dr. Jaime. Ela dizia que ele só fazia sorrir, esse sorriso dele aqui, mas ela ficava perto dele aqui, e ela dizia, eu sou apaixonada por esse homem. Então, eram momentos assim também de humor, né? Com essa participação da Rosane, sempre muito brincalhona e muito querida. Gente, esse aqui é o encerramento do nosso dessa nossa retrospectiva, onde nós já temos a participação de Ana Caldeira. Aqui é ela. Ana Caldeira é uma das se não me engano, a primeira participação do Fernando, tá? Esse aqui é o promotor lá de Belo Horizonte. Então, realmente, esse aqui foi, depois do falecimento de Dr. Jaime, pelo menos para nós, foi o último encontro que nós participamos, né? Já com a participação da Ana Caldeira. E algumas pessoas que não estão mais entre nós, mas mostrando aqui
realmente sempre o Walter aqui, todo imponente aqui na frente, e são registros que marcam época, marcam toda essa vivência, marcam toda essa experiência com a Fundação Cultural Avatar, que nós somos extremamente gratos por essas oportunidades todas de aprendizado e também de troca de energias, de carinho, de amizade, tá? Que permanece até hoje, a despeito de 30 e poucos anos passados. Ana, retornando a palavra a você. Então, nesse cinquentenário da Fundação, o Núcleo Cristão de Brasília, como um dos núcleos da Avatar, homenageia o Dr. Jaime, agradecidos sempre, eternamente, pela oportunidade que nos foi dada. E faz presente, através deste histórico, que nos une e nos mantém unos. Graças a Deus. Obrigada, Fundação, e parabéns. Eu queria dar uma palavrinha, Tânia, eu sei que já está, mas eu queria dizer, né, que que seu Jarbas e Dona Ina, durante muitos e muitos anos, mas muitos anos, foram os difusores dos nossos livros em Brasília. Né? Seu Jarbas e Dona Ina, eles se empenhavam em colocar os nossos livros nas livrarias de Brasília. Né? Foi uma coisa muito importante para nós. Né? E eles assumiam a responsabilidade sobre a venda desses livros. Né? Foi uma coisa muito importante. Queria também lembrar que, por ocasião do seminário do WSI, a atuação do Grupo de Brasília, Dr. Jaime, desculpe, quero colocar o Grupo de Brasília na pessoa de seu Jarbas, Dona Ina, Liana e nossa querida Cilúlia, que já não está mais entre nós, né? Eles deram tudo deles, né? Nós realmente tivemos assim um suporte maravilhoso. Se não fosse o Grupo de Brasília, nós teríamos muitas dificuldades lá. Então, foi maravilhoso. Nós queremos agradecer, né? E queria dizer também que, se eu não me engano, Dona Ina pode me corrigir, mas eu acho que foi em casa de Dona Ina que uma vez ela chamou o nosso querido João Bosco e sua esposa, e a partir dali eles se tornaram um núcleo também da Fundação Cultural Avatar. Esses são alguns dos momentos que eu lembro, né? Que eu lembro da atuação do Grupo de Brasília, da atuação de vocês, além da abertura da casa desse casal. Durante várias vezes nós íamos em Brasília, uma vez eu fui até com Maria da Grácia, a primeira vez, e Ina fez questão de chamar a gente do hotel para nós ficarmos hospedados na casa dela. Muito obrigada, Ina e seu Jarbas, e vocês aí de Brasília, que realmente vocês foram, assim, um baluarte para nós na capital do nosso país. Muito obrigada, hein? Estamos juntos. Estamos juntos. Muito obrigada, Tânia. Obrigada, Tânia, pelo seu depoimento e seu esclarecimento também. Ina, Jarbas, Vitória, Liana, Grupo Cristão de Brasília. Vocês falaram e se reportaram até o ano de 2010, que foi o último seminário, aliás, foi o penúltimo seminário realizado fora da sede da nossa casa. Mas não podemos esquecer que o seminário de 2023 foi organizado por vocês. Núcleo Cristal de Brasília,
sempre apoiando, sempre presente, sempre junto à Fundação. Um braço da Fundação na capital do país. Então, a vocês, o nosso agradecimento e a certeza dessa parceria, desse caminhar como irmãos. Aliás, de tudo que foi sendo falado, ficou muito clara para todos nós, desde aquela imagem do dedo de Deus lá de Teresópolis, e vocês fizeram questão de pontuar aquela imagem, que o dedo de Deus paira sobre todo esse trabalho. Não é à toa que o nosso símbolo é esse cálice ardente. E esse cálice ardente arde aí, na capital do Brasil, onde ele deve estar permanentemente. Então, a vocês, o nosso assim, muito obrigada. Amei a história da oportunidade, a história da vaquinha. Não vamos perder mais oportunidades. Aliás, hoje, durante o encontro do Triângulo Argentina-Brasil-Uruguai, eu me reportei a uma carta escrita por Dr. Jaime, a primeira delas, o chamado, e ele faz questão de dizer: o momento de trabalhar é já, estejam prontos imediatamente, não há momento para a gente aguardar, esperar que aconteça, não há esse acontecer futuro, o momento é agora, estejamos juntos, sigamos juntos. Este é o nosso propósito e a Fundação aqui de Niterói, o grupo aqui de Niterói, agradece a vocês em Brasília e vamos dar as mãos cada vez mais. Incansável a parceria de vocês, incansável, sempre preocupados em difundir o material todo que nós temos publicado, sempre incansáveis em nos remeter às filipetas da grande vocação, sempre incansável, cobrando e nos estimulando a prosseguir em nosso caminho e sempre dispostos a ajudar em qualquer situação que estejamos. Então, o Núcleo Cristal de Brasília, esse cristal brilha no coração da Fundação Cultural Avatar e se estende de maneira muito perfeita, de braços abertos a todas as instituições do Brasil. Vocês citaram o Grupo da Aurora, e hoje nós temos, participando dos nossos trabalhos, São Paulo, Brasília, Bahia, Rio Grande do Norte. Então, o grupo vem se estendendo cada vez mais, Minas sempre presente, e por aí vai. Chegará uma hora que estaremos unidos no Iapoque Chuí. E aí, a grande vibração desse cálice se fará presente em todo o Brasil e nós vamos poder, mais do que nunca, iluminar e vibrar, focalizando a alma do Brasil, como fazemos diariamente na meditação do meio-dia. O Brasil cumprirá o seu papel e nós estaremos todos juntos, trabalhando e incentivando uns aos outros neste caminho, sempre a seguir. Aconselho que a gente leia e releia os ensinamentos a cada dia. Mestre Moria, mestre tibetano, e agora essa grande leva de trabalhos que nós temos publicado, os livros da nossa querida Iva Marques, as cartas, as obras deixadas por Dr. Jaime, e essa nova frente de trabalho que vem publicando aí o livro da Gilda Alzeda, né? A primeira edição de livro da Gilda Alzeda, o 20º livro da Gilda, que vai saindo esse ano também, com uma edição comemorativa. E a Sabedoria da Agni Yoga, que a Audileia Machado, que vocês se referiram há pouco a ela fez a organização dessa antologia com muito amor, com muito brilho, e está muito bonita. E em breve estaremos com esse material, acredito que
já na próxima semana, disposto aí, aberta à venda na nossa livraria, que também vai funcionando devagar, virtualmente, no grupo da Amazon. Então, vamos caminhando juntos, vamos de mãos dadas, é assim que precisamos caminhar. Então, eu não vou dizer muito obrigada, Grupo de Brasília, não. Eu vou dizer obrigada, coração da Fundação Cultural Avatar. Ele pulsa em Brasília, né, sob as bênçãos do nosso Cruzeiro do Sul, iluminando cada vez mais as dimensões da humanidade. Muitíssimo obrigada. Me parece que a Audileia gostaria de dar uma palavra. Pode ser, Audileia? Pode ser. Imagem, por favor. Espera aí. Tá? Perfeito. Adorei, Ina, adorei ver lá o meu pequeno bambu. Não foi ideia minha, não, Ina. Me empurraram para fazer aquele trabalho. Mas foi muito bom. A Ana pediu que nós falássemos alguma coisa, de que maneira a Fundação mudou ou mexeu com a nossa vida. A vida inteira eu busquei um caminho. Passei por muitas religiões. E em 1991, meados de 91, eu não vou contar a história porque é longa, eu ouvi uma palestra do Dr. Jaime. E eu disse para mim mesma, é isso que eu procurei a minha vida inteira. Não entendi quase nada. E ele disse para mim assim, não se preocupe, com o tempo você vai entendendo. Eu ainda não entendo muita coisa, mas permaneço. E a mudança foi assim, quase que da água para o vinho. Eu era uma pessoa antes da fundação e me transformei numa outra. Acredito que um pouco melhor. E me vi, de repente, não mais como ouvinte. Eu me vi vestindo a camisa da fundação, fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu faria. Eu consegui, a pedido deles, colocar a biblioteca, que era um sonho que ele tinha, colocar a biblioteca para funcionar, é claro que orientado pela bibliotecária. Eu me vi, de repente, gravando CDs de meditações, gravando DVDs dos ensinamentos e fechando com um curso de instrutores. Eu nunca podia me imaginar que, aliás, a culpada foi Tânia, porque eu lembro que nem eu nem Sônia nos inscrevemos no curso e Tânia colocou o nosso nome. E eu nunca imaginei que um dia eu seria uma instrutora dos ensinamentos. Eu agradeço aos mestres, eu agradeço ao Dr. Jaime, à Fundação, porque foi através dele, através da Fundação, que eu tive acesso a todos esses ensinamentos. Eu só posso agradecer. E como já foi dito aqui, não há volta mais no caminho. Não há volta. Gratidão, gratidão e parabéns, Fundação. Vamos continuar juntos. Marli? Abre o seu som. Sim, claro. Eu também quero falar. Então, Ina, Brasília está num momento homenageando a Fundação Cultural Avatar, né? E eu diria que a minha origem na Fundação veio de Brasília. Vou contar rapidinho, pequena história. A Ruth foi professora na Universidade do Pará, junto com a Liana Costa. Lá elas se conheceram, se tornaram grandes amigas. E 10 anos depois saíram do Pará. A Liana foi para Brasília e a Ruth veio para o Rio. E cada uma continuou aí a sua vida. De repente, Liana liga para a Ruth e diz, olha, o estudo que eu faço em Brasília tem aí no Rio. Aí a Ruth, onde? Niterói. A Ruth prontamente, ela tinha um Chevette, pegou o telefone, ligou, quem atendeu foi Luciano,
Ah, você pega a ponte, entra à direita. Não deu outra. Ela chegou lá e começou a frequentar, achou o máximo. Inclusive, ela chegou lá na hora que estavam se dividindo lá, porque ia ter um encontro de Teresópolis. Ela prontamente se inscreveu, foi para o encontro e tal. Aí depois começou, né? Marli, por que você não vai domingo comigo? Por que você não vai domingo comigo? Aí eu comecei a ir domingo com ela. Então, dentro do que eu acho que significa a Fundação Cultural Avatar, para mim, a primeira palavrinha, meditação. É o primeiro, vamos dizer assim, caminho, já que a Fundação é um ponto de luz, então nós somos ponto de luz, eu sou o ponto de luz, mas a primeira palavra é meditação. E foi aí que nós começamos. Eu lembro que eu entrava muda e saía calada. Era assim, a gente entrava, tudo fazia meditação e ia embora. Né? Aí ela começou, mas nós já tínhamos um estudo às quintas-feiras. Aí ela começou, Ali, vai comigo para o estudo. Então eu comecei aí, segunda palavrinha, que eu escutei há pouco tempo, semana passada, aparece num dos nossos estudos aí. Primeira, meditação. Segunda, estudo. Então nós começamos aí às quintas-feiras e estudar os ensinamentos. E, finalmente, a terceira palavra é serviço. Então, eu acho que nós estamos aqui para servir, não escolher serviço. No momento, eu acho que todo mundo aqui sabe, eu sou a diretora cultural, né? Estou dando gás aí, né? Estou tentando desempenhar muito bem essa função para que a Fundação continue esse ponto de luz maravilhoso que é. E eu acho que foi isso. Então, começou de Brasília e eu acho que eu meditei, estudei e agora estou servindo. E agradeço, em nome da Fundação, em meu nome, a viagem que eu acabei de fazer aqui. Né? Você botou Brasília. Eu também não fui porque eu não sabia falar inglês. Mas, se vocês lembram, claro que vocês lembram, no último dia, o grupo da Clésia foi convidado. E nós, que não fomos para o WSI, né, estávamos em Brasília fazendo os estudos com a Clésia. Então, chegou aquele grupo todo da Clésia e nós participamos, se não me engano, de um dos não sei se foi o encerramento, da atividade do encerramento daquele dia. Então, e depois continuamos a ter os nossos encontros em Teresópolis, né? Então, você acabou de mostrar o meu croquet rosa, não sei se o pessoal viu, acho que viu, claro. Eu sentada lá com o croquet rosa, a Célia está aqui em casa, eu falei, Célia, olha aí que eu sou a galera do croquet rosa. E vi todo mundo, relembrei. Eu acho que vi Sati também, e Walter, essas pessoas que você foi lembrando, a Ina, a Iva. Então, realmente era super concorrida. Essa van que vinha de vocês era a van que saía de Niterói, éramos nós todos que íamos de carro, e realmente também era um grupo grande que ia para Teresópolis. Nossos encontros também eram maravilhosos. E essas fotos que vocês botaram aí, botou Mendes também, né? Fez a gente, quer dizer, me fez viajar. Eu só tenho a agradecer. Fantástico, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Que continuemos 2024, 2025 e eu nas comemorações aqui, claro que fora do vídeo eu ficava mais 50 anos, mais 50 anos, mais 50 anos. Então, que a gente continue se encontrando, continue iluminando e transformando, tudo de bom. Muito obrigada, Brasília, muito obrigada à Fundação Cultural Avatar, parabéns e vamos em frente. Obrigada. Obrigada, Marli, nossa diretora querida. Muitíssimo obrigada. Com essa animação da Marli e com o gosto que ela tem pela viagem, Ina, vamos programar o próximo encontro?
Vamos pensar onde vai ser? Aí Marli ficou lançado o desafio. Mais alguém da Fundação gostaria de usar a palavra? Ana, deixa eu só fazer um comentário com relação a esse evento que houve em Brasília. O Dr. Jaime ficou muito chateado porque algumas pessoas, inclusive eu, nós nos inscrevemos e fomos barrados porque não sabíamos inglês. E ele ficou indignado. E nós não fomos, evidentemente, né, a Brasília. E ele trouxe o grupo para Niterói, e foi feito aqui em Niterói um fim de semana, também um pequeno seminário com esse pessoal que veio de fora. Então foi muito interessante, e a atitude dele, né, de fazer com que nós também pudéssemos participar de alguma maneira. Obrigada, Odileia. Maria Elisa? Eu queria agradecer o carinho que a Ina preparou essa homenagem, essa retrospectiva. Alguns desses momentos eu vivi, nem todos, mas eu conheço boa parte disso. Agradecer a ela pelo que representou para ele no caminho dele, poder contar com esse apoio, porque isso certamente foi uma coisa que ajudou o trabalho dele a crescer. E o que eu diria, assim, que a maior homenagem que alguém pode fazer, porque eu não consigo separar, eu não gosto de falar assim normalmente, mas eu não consigo separar a fundação da figura do meu pai, porque para mim são duas coisas juntas, na minha vida principalmente, né? E ele gostava de uma frase que eu acho que é a melhor homenagem que a gente pode fazer, porque é uma frase do Gandhi, mas tem assim nos objetivos da Fundação, dizendo assim, que a Fundação trabalha continuamente perseguindo 2 objetivos básicos, conhecimento de si mesmo e o aperfeiçoamento próprio. Então eu acho que a maior homenagem que eu poderia fazer seria dizer a todos que usufruíram do convívio com ele, né, poder falar como o Gandhi recomendava, seja a mudança que você quer ver no mundo. Quer dizer, a partir do momento que cada um de nós consegue se transformar nessa mudança que deseja ver no mundo, é uma forma da gente homenagear esse trabalho que ele tentou realizar. Era isso. Muito obrigada, Maria Elisa. Excelente lembrança, uma frase para ser anotada. Já anotei aqui. Seja mudança, bastante parecido com o que ele escreveu na primeira carta, que ele diz, quando alguém lhe disse que as Nações Unidas começam em você, façamos uma paródia e vamos dizer, a própria humanidade começa em cada um de vocês. Então, bem de acordo com a ideia que nós trabalhamos hoje pela manhã no encontro Argentina-Brasil-Uruguai. Também fizemos essa homenagem ao Dr. Jaime, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que honro essa memória e fico muito feliz quando vejo o carinho e a dedicação a esse ser que, com certeza, era uma pessoa muito iluminada. Não tive a chance de conhecê-lo. Obrigada, Elisa, você como filha, melhor do que ninguém, para sentir essa emoção e esse carinho pelo trabalho que ele nos legou. Obrigada. Ana, eu gostaria só de chamar uma coisa, pegando o que a Maria Elisa falou. Para nós, a fundação era Dr. Jaime era a fundação. Realmente, é uma ligação muito intrínseca, Maria Elisa. Então, quer dizer, essa homenagem que nós retratamos tudo sobre a fundação é exatamente Dr. Jaime. Para nós, o que ele representou na nossa vida e representa, sabe? Em alguns momentos, ele foi tão presente na nossa vida, que não somente eu, mas os árabes também, às vezes,
Eu perco o sono, estou acordada 3 horas da manhã, e lembro do ensinamento dele, doutor Jaime, o senhor bem podia vir aqui, né? Bem que podia me aparecer. Nem que fosse para me puxar de orelhas, porque às vezes ele me dava uma bronca, sabe? Ele me deu umas broncas. Mas, às vezes eu digo a ele, vem aqui, vai, pode vir me dar uma bronca. Porque realmente, eu imagino para você, ele faz tanta parte que às vezes a gente sente falta dessa presença que ele representa na nossa vida. Ainda representa, embora já esteja do outro lado há algum tempo. Muito obrigada à Fundação. Muito obrigada à Fundação e ao Dr. Jair. Tem um alento que é um modelo de comportamento que continua sendo muito forte, acho que na vida de todo mundo que conviveu com ele. O modelo da pessoa ética, da pessoa ligada a um propósito e até ao fim, da organização, e assim, eu acho que tem algumas formas de correto agir que ele incorporou na vida dele, que ele se transforma nesse momento num modelo. E aí ele continua sempre muito presente na vida da gente. Que bom. Ana. Oi. Oi, Ana. Estamos ouvindo você. Eu quero só agradecer tudo que a Ina falou, porque a contribuição dela para a Fundação foi muito grande, né? E todos que participaram, que vai fazer 29 anos que eu estou na Fundação, estão todos de Niterói, né? Assim, quem está de fora nem sempre me conhece, mas de Niterói conhece. E assim, o que a Elisa acabou de falar, né, sobre assim, esses modelos do Dr. Jair, assim, por que eu fiquei na Fundação? Muita gente entrou e saiu na Fundação ao longo desses anos todos que eu estou na Fundação, né? Entra, sai. E o que eu fiquei porque, assim, é um trabalho ético, eu nunca pratiquei religião, né? Mas queria conhecer algo mais do que o mundo apenas intelectual, né? E entrei, quando eu entrei para ficar, porque eu tinha consultório, atendia à noite, né? E a Fundação funcionava nessa época, começava às 19 horas as reuniões, né? E eu mudei meu dia no consultório para poder participar da reunião da Fundação, né? E vim para ficar, nunca saí, né? E, assim, essa questão da ética era o que me prendia na Fundação, me prendeu na Fundação, num trabalho ético, né? Ver-se um grupo coeso, apesar de todas as diferenças de personalidade, né? Mas é um grupo que consegue funcionar esses anos todos, a trabalhar, né? Com todas as diferenças de pessoas, né? E sempre assim, cada um dá o que dentro da sua habilidade, né? E disponibilidade, né? E isso é uma coisa boa, ninguém é cobrado de nada, né? Cada um vai dando o que pode, da forma que pode, com a habilidade que tem, e isso eu considero uma coisa muito importante. Eu nunca vi o Dr. Jair me cobrando nada de ninguém, embora a Ina diga que ele ia lá e chamava a atenção dela e tudo mais, reclamava, mas para mim, por exemplo, nunca tive nenhuma cobrança de nada, e isso é uma coisa que eu considerava muito boa também, né? Então, agradecer esses anos todos de convivência com todo mundo, de poder estudar junto, de poder participar desses momentos também de congraçamento, né, que são muito bons, né? Só isso. Agradecer a todos. Muito obrigada, Lígia. Muito obrigada por suas palavras de carinho. A Lígia, como ela E disse... agradecer a você por esse trabalho árduo que você tem tido ultimamente, que não nada fácil, nem um pouco, né? Pela sua dedicação. Estamos todos juntos, Ina. Né? Todos nós temos que participar desse trabalho. E vamos chegando ao fim da nossa homenagem de hoje, na certeza de que cada um de nós tem esse compromisso de levar adiante esse cálice ardente. Como diz o Dr. Jaime, Objetivos e Propósitos, a Fundação nasceu como uma sentinela avançada da nova era, uma instituição que veio para ficar, crescer e servir.
Então vamos servindo sempre e cada vez melhor, trilhando o nosso caminho. Grupo Cristal de Brasília, vocês são muito preciosos. Muitíssimo obrigada por essa viagem no tempo, por me mostrar coisas que eu não conheci, pois cheguei bem depois, né, da partida do Dr. Jaime. Muitíssimo obrigada a todos. Passo a você para as considerações finais, a palavra. Nós só temos, Ana, agradecer, porque tudo isso que foi passado foi exatamente a história nossa com a Fundação. Tem tudo a ver. A história da Fundação na nossa vida. E aquele caminho que o Dr. Jaime indicou lá na frente, em 1995, é o que nós buscamos seguir. É como você colocou, é caminhar de mãos dadas, firme e forte, sempre em frente e para o alto. Muito obrigada. Perfeito. Marli Barbosa. Em comum união. Marli? Eu te agradeci, só abri para realmente, mais uma vez, agradecer ao Grupo de Brasília, agradecer os presentes, agradecer a todo mundo que falou, em nome aqui da Fundação, e que a gente continue aí festejando 50 e em diante. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Então, uma boa noite e continuemos o nosso trabalho. Afinal, são 50 anos de estrada. Um grande abraço, continuamos juntos e essa gravação de hoje já está disponível no YouTube.